Deus, nosso Pai, Criador, Maria de Nazaré, a mentora desta casa, mentores do lar cristão e nossos mentores pessoais que nos acompanham no nosso dia a dia. Nós agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui, buscando entender um pouco mais da nossa doutrina. E pedimos o amparo do plano espiritual, dos mentores desta casa, para podermos desempenhar essa tarefa e os trabalhos desta manhã. Que Jesus nos ampare, nos inspire, não só neste momento, mas durante toda a nossa semana, para que possamos levar as noções que aqui vamos desenvolver, para que possamos empregá-la no nosso dia a dia e assim buscarmos um pouquinho da nossa evolução enquanto espíritos em aprendizado neste planeta. Começando, vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre, que assim seja. Graças, Senhor Jesus. Graças, Senhor Jesus. Primeiramente, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa. E aí, o nosso tema para hoje é um tema assim que eu diria que era uma missão quase impossível. A hora que eu li o tema, eu falei assim, bom, 40 minutos, 30 minutos, 40 minutos para falar, vou ter que fazer uma coisa assim compacta, né? Então, o tema que foi proposto para hoje, ele está aqui no Livro dos Espíritos, logo na introdução, né? E ele o tema selecionado, né? Ele é um dos itens dessa introdução do Livro dos Espíritos, que fala sobre o resumo da doutrina dos Espíritos. Então, em 3, 4 páginas aqui no livro, ele faz um resuminho, que é o que eu vou tentar colocar aqui para a gente ter uma noção, né, da doutrina e da importância da gente ter essa divulgação da doutrina, porque tem questões que são colocadas que são muito pertinentes e que as pessoas têm muitas dúvidas com relação à doutrina, principalmente as pessoas que ainda não estão assim envolvidas com o estudo da doutrina. Então, eu gostaria de colocar para vocês, eu peço desculpa porque como eram vários aspectos, eu tive que fazer um roteiro para eu não me perder aqui e não deixar de falar coisas importantes, tá bom? Então, o resumo da doutrina dos espíritos, ele começa, né, com os pontos principais, né? A primeira coisa que ele fala, e que é a primeira coisa que aparece no Livro dos Espíritos, é o conceito de Deus. O que é Deus? Quem é Deus? E aí a gente, para destacar isso, e depois para vocês irem atrás e inclusive começarem a ler o Livro dos Espíritos, ele coloca os atributos principais de Deus, né? Ele é onipresente, onipotente, justo, misericordioso, todas essas qualidades que, se não existissem, não justificariam
que ele fosse esse ser perfeito que é. Então, a primeira coisa que o Livro dos Espíritos trata é sobre essa perfeição de Deus e como essa perfeição, embora muitas vezes algumas doutrinas, algumas religiões tratem Deus como um ser vingativo, um ser que castiga, a doutrina dos Espíritos, ela traz para a gente essa imagem de um Deus justo e amoroso, que é a base da nossa doutrina, né? Esse amor a Deus, amor ao próximo e amor a nós mesmos. E na sequência, o resumo que a gente tem aqui no Livro dos Espíritos, ele vai falar do mundo espiritual e do mundo material. E o conceito que eles trazem para a gente é que o mundo material é essa vida que a gente tem aqui e que é transitória. Não é a maior parte da existência do Espírito Eterno. Ele não passa a maior parte da sua existência nesse mundo material. Ele vem ao mundo material para aprender, né? A gente sempre diz que a Terra é um lugar de aprendizado. E o mundo espiritual é o mundo onde o espírito vai continuar também o seu aprendizado, mas é onde o espírito vai viver a maior parte do tempo, né? E lá nesse mundo espiritual, o espírito que desencarnou e que passou por essa experiência material, ele vai fazer um apanhado daquilo que ele vivenciou, ele vai fazer um balanço de qual era a proposta dele antes dele encarnar e o que ele conseguiu fazer e onde ele falhou, onde ele não cumpriu aquela missão. E isso vai dar a ele a visão, né, a retrospectiva do quanto ele evoluiu e de quantas oportunidades o espírito perdeu encarnado na Terra por não querer fazer essa evolução. Porque como a gente diz que Deus é bom e misericordioso, além de tudo, ele é extremamente compreensivo com a criatura. Ele permite que a gente chegue aqui com um propósito e depois mude de ideia. Isso é bom? Diria que não, porque a gente perde a oportunidade de fazer esse processo evolutivo. Porque o espírito, ele evolui quando ele está na matéria. Quando ele é submetido a desafios que façam com que ele conviva com pessoas com as quais ele tem alguma divergência, ele conviva com as dificuldades materiais ou com a abundância, para que ele aprenda a utilizar os recursos que Deus coloca nas nossas mãos, de forma a favorecer as pessoas que nos cercam, a sociedade em que nós estamos inseridos. E essa oportunidade, quando o espírito perde, quando ele volta para o plano espiritual, ele se ressente disso. E nós já sabemos que a fila para reencarnar é grande. Então, para você voltar e tentar reparar aqueles equívocos que você fez, você vai ter que esperar. Você vai ter que estudar lá na espiritualidade, você vai ter que formar novos propósitos, novas alianças, né? Porque a gente sabe que quando a gente encarna, não é só aquele espírito que está envolvido naquela encarnação. A gente tem uma série de espíritos que encarnam junto com a gente, principalmente na nossa família, para nos auxiliar nessa tarefa. Então, essa visão da doutrina
de um mundo material onde a gente tem esse aprendizado, onde é uma escola. Muitas vezes a gente diz até que é uma prisão, porque quando o espírito vem com um processo de expiação, ele vai passar por aflições que são maiores do que quando você vem simplesmente para aprender e para evoluir. Então, a segunda coisa que a gente tem, além da noção de Deus, é essa noção de mundo material e mundo espiritual. Uma outra coisa que o livro aqui na introdução, ele procura distinguir para a gente, é essa questão de alma e espírito, né? A gente fala as duas coisas como se fosse a mesma coisa. E aqui o esclarecimento é que alma é aquele espírito que encarnou e hoje está encarnado na Terra. E quando a gente fala simplesmente espírito, a gente está falando aquele espírito eterno, aquela individualidade que somos cada um de nós, que no presente momento temos uma alma encarnada, mas que somos espíritos eternos. Então essa distinção entre alma e espírito também é importante para a gente entender o processo de encarnação. E aí, ele vai nos contar também que Deus, ele, quando criou tudo que existe, ele colocou um processo que é evolutivo, né? Se a gente for ver dentro da doutrina espírita, tem um livro que chama Gênesis, que é um dos livros básicos da codificação, que ele fala desde a criação do planeta, como foi criado o planeta, todas as eras geológicas, todos os processos que se desenvolveram, todos os seres inanimados e animados que foram surgindo, nos colocando que esse processo foi um processo extremamente lento, que durou muitos anos, milênios, milhares, bilhões de anos. E que todo esse processo ele foi encadeando evoluções que no final deram origem à espécie humana como nós conhecemos hoje. Que a gente sabe que o Homo sapiens ele já existe muito antes de existir as sociedades organizadas. E o homem, a nossa espécie, como ela é designada, é Homo sapiens sapiens. E o que é esse sapiens? Esse sapiens é de inteligência. Então, a criação de Deus, ela deu ao Homo sapiens sapiens essa condição de inteligência que no nosso planeta é o grau máximo que nós podemos ter. E essa inteligência, ela vem para que a gente possa realmente evoluir enquanto espírito eternos. Então, nós, Homo sapiens sapiens, somos espíritos em desenvolvimento, né? Somos as crianças que têm por objetivo, com o passar do tempo, com as sucessivas reencarnações, a gente ir deixando de lado tudo aquilo que nos aproxima do instinto animal. Porque a gente sabe que nós temos instintos que também são instintos de preservação, como são os animais. Os animais, eles vivem na matéria, eles vivem para aquele momento. Eles precisam ter abrigo, eles precisam comer, eles precisam ter água, eles precisam se movimentar, eles precisam ter mecanismos para fugir de predadores. E o homem, com a evolução que houve, ele foi desenvolvendo não só esses mecanismos instintivos, mas ele foi desenvolvendo também a sua inteligência. E ele foi desenvolvendo ferramentas para poder atuar no meio ambiente de forma mais efetiva
de forma mais produtiva. Ele foi criando organizações, que começou ali com o grupo familiar e depois com as pessoas que estavam ali no entorno, para que a comunidade se ajudasse, não só nessa questão da sobrevivência, mas também na questão do desenvolvimento intelectual. Então, o ser humano, o Homo sapiens sapiens, é o topo da evolução aqui nesse nosso planeta, porque a gente sabe que em outros mundos existem espíritos muito mais evoluídos do que a gente, né? Nós somos um planeta muito primitivo ainda, né? Tanto que o planeta é chamado de provas e expiações. Existem mundos mais evoluídos, onde a ciência já está muito na nossa frente, onde a condição material é muito melhor do que a gente tem aqui, e a condição moral também. E aí essas classes, né, que existem de espíritos, quando a gente pensa, inclusive em vários mundos, então a gente tem desde os espíritos mais primitivos, né, que vivem basicamente pelo instinto, até espíritos extremamente evoluídos, que já nem precisam mais estar materializados. Então essa noção de evolução de espírito dentro da doutrina, ela nos mostra que nós ainda estamos no nosso caminho inicial, mas que, como Jesus falou, que nós devemos ser perfeitos como o perfeito é o nosso Pai, a gente sabe que o nosso processo de evolução, ele vai ainda passar por muitas coisas, né? Nós vamos ter que desenvolver o nosso lado intelectual, mais ainda, mas principalmente a gente vai precisar desenvolver esse nosso lado moral, porque essa moral elevada é a que nos aproxima de Deus. E quando a gente fala em moral elevada, a gente fala nessa noção de convivência com o outro, de amor incondicional para com o outro, coisa que a gente hoje não tem, às vezes, nem pelas pessoas que vivem intimamente com a gente. A gente, às vezes, não tem aquela capacidade de acolher o outro e entender que o outro, ele não está no mesmo patamar de evolução do que a gente. Às vezes você convive com pessoas que estão muito acima da gente, né? A gente tem pessoas que estão realmente moral e intelectualmente muito evoluídas. Mas a gente tem lá aquele nosso irmãozinho que é o tal do ovelha negra da família, que a gente tem que fazer um esforço muito grande para poder não chutar o balde, né? A gente tem aquela pessoa na nossa família e a gente fala assim, nossa, mas a família é tão harmoniosa, mas aquele filho, ele é o ovelha negra. E aí quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar o seguinte, essa convivência com seres em estágios diferentes de evolução é o processo que Deus permite que ocorra para que um ajude o outro, porque nós podemos estar hoje num patamar de evolução um pouco melhorzinho, mas nós já fomos esses espíritos rebeldes lá atrás, nós já fomos essas pessoas que não tinham esse olhar de compaixão para com o outro, e em muitos momentos hoje ainda somos assim, né? Quantas vezes a gente até tem a condição de amparar e de ajudar o outro, e a gente se omite, né? Essa omissão, Deus nos permite, Ele nos permite tudo. Só que assim, quando nós nos dispusermos a vir
para esse planeta encarnar novamente, nós fizemos um projeto de evolução. E esse projeto de evolução, muitas vezes, quando a gente chega aqui no plano material, a gente não tem muito essa noção do qual seja ele. E muitas vezes, o nosso espírito desiste daquele projeto porque ele pensa lá com ele: nossa, eu acho que eu fui muito ousado nesse projeto, eu não tenho a capacidade de, nesse momento, desenvolver essa proposta que eu coloquei para mim. Então, a gente tem, durante a nossa existência de encarnado, a gente tem muitas situações na nossa vida diária que nos mostram que nós temos um projeto, que ele toda hora está se materializando na nossa frente e que muitas vezes nós estamos saindo fora desse projeto que a gente tentou colocar em prática na presente encarnação. Então, eu sempre menciono isso, né? Quando uma determinada situação, ela está sempre sendo colocada para a gente como uma barreira, um desafio, ou um momento de aflição, é bom prestar atenção, porque é nessas situações que nós devemos focar a nossa atenção para realmente colocarmos em prática esse nosso projeto de evolução espiritual.